Lá? Vamos. Beleza. Oi, pessoal, estamos iniciando mais um Divas no Podcast aqui pelo meu canal do YouTube, certo? Quem ainda não se inscreveu, corre lá, digita no YouTube Divas Podcast, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhe a live, pois é muito importante para ajudar no meu canal e para que você continue sempre assistindo conteúdos de ótima qualidade. E a minha convidada de hoje, que por sinal é muito especial, é a Adriana Castro, mais conhecida como Drica New Roots. Tudo bem, Drica? Tudo bem, Dê. Satisfação, muito obrigada pelo convite de estar aqui conversando com você hoje nesse bate-papo bacana. A satisfação é toda minha, toda minha. Eu quero já começar te perguntando como que você iniciou na carreira de DJ. Bom, o reggae sempre esteve presente na minha vida, mas não totalmente assim desde o início, vindo de berço, né? Eu comecei a minha introdução na música aos 8 anos de idade, foi quando eu ganhei a minha vitrolinha, né? Onde eu ficava ouvindo as minhas músicas em casa. Mas somente na adolescência eu comecei a gostar do reggae, a conhecer o reggae, né? Foi quando meus pais se separaram, então eu me mudei para um outro bairro e conheci uma pessoa, no caso a Cristine, hoje em dia ela é falecida, e a gente saía muito para as festas. Na época eu devia ter uns 12 para 13 anos de idade, então tinha muitos bares alternativos onde tocava reggae, rock, e a gente frequentava esses lugares, né? Ela acompanhada da irmã dela e eu acompanhada da minha mãe. Então, durante todo esse tempo, até eu começar a tocar, eu frequentei várias casas de reggae, onde eu conheci vários DJs e me apaixonei pela música. E somente em 2009 foi quando eu tive a vontade realmente de começar a tocar. Porque o reggae ele passou por duas fases, praticamente. Na década de 90, teve aquela explosão do roots, onde as casas lotavam, era casa de reggae para tudo quanto era lado. E a segunda explosão foi justamente em 2004, 2005, para 2006, foi quando começou aquele movimento de músicas diferenciadas, que no caso é o New Roots. Então, o que foi que aconteceu? Eu ia para as festas e ouvia aquelas batidas novas, eu achava bacana, né? O jeito do pessoal dançar e tudo, e aquele negócio começou a bater forte. Então, eu comecei a pesquisar as músicas, eu colocava num pendrive e distribuía para um DJ amigo, na casa de reggae. Então, todo final de semana eu ia para a festa e levava o pendrive e dava música nova para ele. Então, eu pensei, né? Poxa, se eu estou dando música, se eu estou fornecendo, por que não tocar? Então, eu comecei a pedir para começar a mostrar o que eu tinha de música, né? Porque nem todas as músicas eu dava. E foi aí que começaram a permitir que eu tocasse umas 2, 3 musiquinhas, eu ia, me divertia, levava o pendrive, até que eu recebi o convite de um grande amigo, que é o Ras Margalho, que é um DJ super conceituado em Belém do Pará, que ele vem desde a década de 80 colecionando, ele é muito conhecido, e ele foi o meu padrinho. Então, para onde eu ia, aliás, para onde ele ia, eu ia junto. Ele tinha as vibes dele, eu ia junto, tocava um pouco, logo no início da festa, por ser um estilo de som novo, né, muitos DJs não tinham, e eu pesquisava muito na época. Então, havia aquela troca, né, ele me ajudava, me dava uns toques, e foi assim que eu iniciei.
através de muita pesquisa de música, pedindo para tocar, pedindo para estar no meio. Eu ia para as festas, levava um pendrive, e era assim. Olha só, legal, hein? Isso é muito bom. E por conta assim de você ser mulher, né? Você chegou a sofrer algum preconceito perante ao público? Não, ela é uma DJ mulher, porque isso de certa forma acaba causando aquele preconceito nas pessoas, né? Por ser mulher, DJ, assim, você chegou a sofrer algum preconceito ou para você foi tranquilo? Ah, certeza. Infelizmente, logo no início eu sofri muito preconceito, né? Assim como eu levava o pendrive para tocar e pedia, logo no início tinha DJ que não permitia que eu tocasse. E chegava outras pessoas, homens no caso, né? Abre a porta aqui para mim, por favor. Aí, desculpa. Aí chegava, aí chegava homens para tocar com pendrive e eles conseguiam aquele momentozinho de espaço, né? E eu percebia que depois de eu estar inserida no meio, homens recebiam pagamentos e eu não recebia. Então, realmente teve bastante preconceito logo no início. E como que você conseguiu lidar com isso? Imagino que não foi fácil no início, assim como você já explicou essa situação. No início, assim, digamos que realmente não foi fácil, né? Geralmente o público em si, ele não tem coragem de chegar para um DJ e falar que não gosta de uma determinada música, alguma coisa assim. Já com mulheres diferentes, eles chegam e falam. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que eu ouvia pouquíssimas pessoas me criticando, eu também tinha muito elogio de muitas pessoas que, quando eu terminava de tocar, vinham. Gente que eu não conhecia me abraçava, me dava parabéns, vinha conversar. E era outra coisa que acabava cobrindo esse mal-estar que outras pessoas causavam, né? E assim eu fui levando até onde deu. Certo, bacana. E aproveitando aí, entrando nesse nicho, eu quero te perguntar o seguinte: como que você vê hoje as mulheres na cena reggae, né? Como que você vê essas mulheres, sendo como DJs, artistas, cantoras, enfim, todas no geral na cena reggae, você acha que elas estão tendo mais voz ou você acha que ainda precisa ter mais união entre elas para poder fortalecer mais, para poder expandir mais o cenário reggae feminino? Assim, realmente precisa ter mais união. O cenário hoje em si, no reggae no geral, ele está um pouco apagado. Acho que devido à pandemia também, agora que está começando a voltar. Mas antes da pandemia, eu já observava assim um movimento maior de mulheres tocando, principalmente mulheres tocando com seus maridos, né? E algumas chegaram a fazer coletivo só de mulheres para tocar, que foi uma coisa que deu muito certo na época, em 2011, 2012, mais ou menos. Deu muito certo. Que era, se eu não me engano, divas também, né? As divas do reggae. Que eram, acho que, duas ou três meninas tocando, que deu muito certo. Eu lembro que tem algumas mulheres também tocando no vinil, diretamente do vinil, Rafusca, outras, a Franci Almeida, também foram nesse embalo, né, de levantar o reggae tocando no vinil. Tiveram também no Maranhão um certo movimento que eu vi crescer bastante. Hoje em dia, eu acredito que por causa da pandemia, a gente não ouve muito falar, mas eu acredito que daqui para algum tempo, como está começando agora, algumas festas,
no caso, festivais, né, que já estão começando a botar um público maior nas casas, eu acredito que esteja voltando novamente. Isso é o que nós mais esperamos, né? Que a mulherada possa realmente aparecer mais aí na cena reggae, né? Possa representar também, Sim, assim como os homens, né? sim, e eu costumo dizer que mulher tem ouvido doce, né, porque Ah, é, elas escolhem músicas sensacionais, né, que elas levantam o público, elas têm uma voz ativa para estar levantando, e quando elas chegam justamente pela pressão masculina, né, elas chegam já para colocar fogo no parquinho, fogo na Babilônia. Então a mulherada chega para tocar mesmo. com certeza. A mulherada chega para representar, né? E representam muito bem a cena. Com certeza. Eu quero te perguntar agora, mudando um pouco o nosso nicho, né? Para New Hood Sound. Eu quero te perguntar como que foi o início, como tudo começou. Nossa, a New Root Sound, eu não cheguei a pegar o início dela. A New Root Sound, ela começou em 2006, foi quando começou esse movimento do New Roots aqui no Brasil. Antes já tinha algumas coisas, né, que no caso, alguns dias tocavam um pouquinho de raga, mas era aquele bambam, ridim, eram coisas bem básicas, né, hit spice, mais ou menos isso. Então, a New Roots, ela começou em 2006 com o propósito de difundir, de divulgar a música reggae, só que com outras batidas, aquela batida mais digital, um pouco mais pesada, misturando versões da época do Roots para o New Roots, com essas novas bases, né? E já misturando algumas músicas com rap, hip hop, fazendo aquela fusão fantástica que hoje todo mundo conhece. Então, a New Roots, ela teve uma formação inicial, acho que com 4 ou 5 DJs de vários estados. Acho que o Negão era de Fortaleza, o Givago do Piauí, tiveram outros DJs e com o tempo foi crescendo, né? Cada um no seu espaço, divulgando a sua música, alguns pela internet, assim como o Rastamani, que ele tocava bastante nas rádios online e algumas festas também aqui por São Paulo. Assim, o DJ Negão também, que tocava em rádio, Givago, tocavam em festas também, e assim foi divulgando. Mas chegou a demorar um pouco, porque praticamente o que eles faziam? Eles distribuíam as músicas que eles tocavam. Eles tinham um blog, o blog ainda está ativo até hoje, mas não tem mais quem esteja colocando música hoje, né? Eu acho que perderam, assim, se eu não me engano, acho que o Negão é o dono do blog. Então, o que eles faziam? Eles montavam CDs, colocavam vinheta e colocavam no blog. E o que aconteceu? As pessoas, os DJs, procuravam músicas, baixavam os CDs da New Good Sound e tocavam nas festas com vinheta. E foi assim que eu comecei a conhecer a New Good Sound. Ah, legal. E você entrou em qual ano? Quando foi que você iniciou na New Roots? Eu entrei em 2011, Ah, através de pesquisa, né, pela internet, eu baixava muita música pela internet, então eu encontrei o blog da New Roots, comecei a baixar música. Só que a equipe tinha o costume de não colocar o nome das músicas. E eu procurando a New Root Sound, achei no Orkut olha. uma comunidade onde os DJs da New Roots conversavam a respeito de música. E tinha muito colecionador nessa comunidade. Eles entravam e trocavam as músicas, né? Faziam aquele bate-papo para trocar música. E foi assim que eu conheci o Rastamani, que é através do Orkut. Opa, legal.
Aí você conheceu ele através do Orkut. Sim, através do Orkut, trocando música. Que legal! Olha como são as coisas, né? Como a internet, ela. Vamos dizer assim, né? Que a internet, ao mesmo tempo que ela é, de certa forma, ela passa algumas coisas ruins, né? Como também traz coisas boas, né? Conhece, ela apresenta pessoas, né? Ela une pessoas, querendo ou Sim, não, né? Isso é muito sim. interessante. A Na internet também verdade, tem o seu tom. sim. A internet, no caso, tem que saber filtrar, né? Para que você quer usar a internet, né? Se é Sim, para meio de pesquisa, estudo, você está indo no caminho certo. Se é para meio de entretenimento, conhecer pessoas, também está indo no caminho certo. sim, isso é verdade. Concordo muito com você. Então, nessa época, você conhece, na época dessa comunidade do Orkut, você conheceu o Rastamanik e quando que surgiu o convite para você integrar na New Roots? Então, eu pedi o MSN dele justamente para pedir uma música. E a Hum, gente trocou MSN e começamos a conversar, trocar músicas. Olha, eu tenho essa música, eu passo para você, e assim por diante. A gente ia fazendo isso. E ele falou, disse, olha, eu toco em uma tal rádio, entra lá para ouvir. sim. E eu entrei nessa rádio, é uma rádio bastante conhecida, a Rádio Diablesse. Hoje em dia ela não existe mais. Ah, sim. Mas na época era uma das melhores rádios de reggae que tinha, né? Então eu entrei nessa rádio e passei a acompanhar. E eu pirava cada música que ele tocava, eu achava o máximo, assim. E eu já estava tocando nessa época, só que eu não era tão assídua, entre aspas, não era conhecida também, né? Então, eu cheguei para ele e falei, disse, olha, eu toco em algumas casas aqui, eu faço uma participação, eu brinco. Então, eu queria entrar para a equipe e tal, se você permitir. Eu divulgo o que vocês tocam, as músicas de vocês, e mais as que eu pesquiso, e a gente vai fazer crescer esse movimento. Aí ele conversou com os outros integrantes, aí falou, disse, olha, eu conheci uma menina de Belém, ela é DJ, ela toca, ela tem vídeo tocando realmente e tal, pererê, ela tem música que eu não tenho, que é isso que a gente pirava também, né? Ai, cara, tem a música, eu não tenho. A gente ficava louco, assim, com um lance de música. Então, foi aí que todos eles permitiram a minha entrada. Aí eu comecei a procurar lugar para tocar e consegui tocar numa casa na época, estava iniciando o Mandala. Essa Sim. casa ficava num bairro antigo de Belém, no bairro da Cidade Velha. E quando eu recebi o convite, eu fiquei super nervosa, né? Porque já era um naipe diferente, já saía um pouco daquela casa de reggae pequenininha, já ia para um lugar maior. Então, quando eu comecei a tocar lá, eu comecei a tocar na parte de fora da casa, do galpão, na parte lateral com outros DJs. Então, eu cheguei tocando aquele reggae forte com hip hop, dancing hall, e mais ou menos 1 ou 2 meses eu passei para a parte de dentro do ambiente, que já funcionava como boate. Aí eu tocava nos intervalos da banda. Eram 2 bandas e eu tocava o resto da noite todinho. E foi aí que eu comecei a perceber a movimentação, o estouro que estava sendo. Casa lotada, com mais de 3.000 pessoas lá dentro, e o som bombando, e a Drica no microfone, a Drica dançando, a Drica tocando, e começou a chegar muita gente, o pessoal do hip hop, o pessoal do rap, e eu tocava base, eles cantavam. Nossa, foi uma loucura, foi muito bacana. Cada música que tocava, o pessoal batia a palma, o pessoal gritava. Nossa, sem palavras para essa época. E foi aí Muito que bom. você viu o reconhecimento do público, né?
também. Sim, Como sim, foi a primeira vez que você se apresentou num nicho diferente, né, do nicho que sim. você já, de um nicho que você já conhecia? Então, o reconhecimento do público foi importante. Isso foi Nossa, é muito. muito importante. Porque não é só chegar a tocar. A gente tem todo o trabalho de escolher uma música, sabe? Muitas vezes a pessoa que está ali curtindo não sabe o que a gente passa, sabe? Está cansado, sai do trabalho, já inicia outro trabalho na noite. Às vezes o que pagam para a gente não compensa a pessoa estar ali, sabe? Mas quando a gente vê o pessoal curtindo, dançando, se divertindo, quando eles chegam para você e fala, nossa, tua sequência arrebentou. Aí abraça, aí já é outros 500, parece que lava a alma, sabe? Para quem gosta, Sim, lava sim. bastante a alma. Ah, não tem nada mais gratificante do que isso, né? Você saber que você selecionou ali as suas músicas, que você tá tocando para a galera, que a galera tá curtindo, que a galera pede mais, sabe? Que a festa tá Nossa, boa. Isso não você tem. acabou de me fazer lembrar de uma situação Pode que contar. nessa mesma casa, estava chovendo, eram 4 horas da manhã. A festa encerrava 4 horas da manhã. Então, a casa ainda estava lotada, tinha um monte de gente e mandaram parar o som. Quem estava tocando na hora? A Drica, né? Então, o pessoal gritando, mais um, mais um, mais um, por que parou? Parou por quê? Nossa, e eu querendo tocar e o operador de som não deixava ligar de jeito nenhum. E o pessoal ficou louco, 4 da manhã, chovendo, como é que vai para casa? Não tem Não, como. já ficou por lá Muito mesmo. louco. Já ficou por lá mesmo. Assim, algumas coisas que nós vivemos, assim, nessa época era só eu, né? Sim. Foi, assim, muito fantástico. Não tenho como explicar a tamanha satisfação de ter feito parte dessa história. Sim. E você pode dizer que essa foi a festa que mais te marcou, ou teve alguma outra que de repente você lembre, que você pode contar, ou você também? Acho que tiveram muitas outras festas, sabe? Às vezes até festa que eu não era convidada para tocar, mas chegava na hora, eu acabava tocando e acabava praticamente da mesma forma. As pessoas vindo agradecer pela sequência, dar parabéns. Sempre foi assim, sempre foi assim. Eu lembro que chegamos numa festa onde tinha mais de 4.000 pessoas, a casa estava lotada. E isso foi em Belém. Nessa época, a New Root Sound estava com mais integrantes lá em Belém. Então, a gente tinha esse costume de se reunir e ir para uma festa, mesmo que a gente não fosse tocar, mas se um de nós tocássemos, todos nós íamos para prestigiar o amigo usando a camisa da New Root Sound. Então, o Rasta subiu no palco, ele foi tocar e chegou os outros amigos, aí foi todo mundo para trás do DJ, a gente começou a dançar, curtir, fazer aquela brincadeira, né? Enquanto o amigo estava tocando, porque, querendo ou não, todo mundo gosta do mesmo estilo de som, né? Então, a gente ia para a festa, a gente pirava com o outro tocando. Então, quando a gente via essa interação, aí, automaticamente, o DJ que estava tocando já passava a bola para o outro que estava do lado, mesmo que estivesse curtindo, já passava a bola, e, mano, toca aí também, não tem problema não, aí ia tocando de um por um, tocava uma música, tocava outra. Então, teve uma situação que eu comecei a tocar, já entrei direto no raga, né? Sim. Então, quando eu terminei a música, eu ia tocar mais uma, porque eu também sou um pouquinho fominha, eu ia tocar mais uma, e eu vi, assim, que o pessoal que estava na frente estava batendo palma, vibrando, pedindo para tocar,
E, infelizmente, o DJ da casa pediu para eu sair do som. Então, assim, muito sem graça, e o pessoal pedindo para eu continuar tocando, eu saí do som. Numa boa. Aí, De vez em quando acontece. aí o público, claro, né, reagiu de forma não inesperada e nem tão diferente assim. Acredito que começaram a vaiar, pedir para voltar, né? Até que não vaiaram, porque eu acho que não perceberam a situação, né? Mas os colegas DJs que estavam juntos perceberam e não gostaram porque mexe um pouco com a equipe, né? Ah, certo. Ainda nesse nicho DJ e equipes, vocês já presenciaram DJs de outras equipes, chegaram a participar de outras festas além dessa que vocês participaram, né, com a camisa da equipe New Roots? Vocês já confraternizaram com outros DJs de outras equipes também? Assim, a gente nunca confraternizou com outras equipes de New Roots, mas a gente sempre tocou com o pessoal do Roots, o pessoal do vinil. Então, só que sempre fizeram ambientes separados, um ambiente para o pessoal do Roots e um ambiente para o pessoal do New Roots. E as festas sempre foram muito boas, sempre foram muito tranquilas, todo mundo sempre se respeitou numa boa. Ah, sim. Legal. E nunca aconteceu, de repente, alguma rixa com alguma outra equipe? Isso nunca existiu ou já teve? Rixa tem, mas diretamente as pessoas não costumam falar, sabe? Como você falou, sobre o caso da internet. A Sim. internet, quando ela é usada de maneira positiva, ela engrandece muito a pessoa, o conhecimento da pessoa. Ela faz amizades. Mas quando ela é usada de forma negativa, tipo, logo quando a gente se mudou para outro estado, teve uma confusãozinha, assim, digamos que New Roots não era reggae de verdade, DJ que não toca no vinil não toca, só aperta o play, porque a gente toca com MP3, que New Roots ele é difícil de ser encontrado no vinil. Então, o que acontece muito são alguns DJs mandarem prensar, ou então manda buscar de longe quando tem o vinil. Então, logo no início foi um pouco difícil, era uma coisa que a gente não esperava, porque a intenção, no caso, era justamente estar unificando, estar fazendo aquela fusão para todo mundo estar trabalhando de uma forma legal, como era antes, né? Porque em 2006, 2004, 2005, tinha essa fusão. O reggae, ele não tinha essa distinção. Tudo tocava no mesmo ambiente, não tinha essa separação de ambiente. Hoje em dia já tem. E é uma coisa assim, eu acho legal por um lado, mas eu não gosto por outro. Porque eu acho que limita muito as pessoas, sabe? A ter o conhecimento dentro da área e até mesmo respeitar o próximo, o colega que gosta, o colega que toca, entendeu? Eu acho que teria que ter uma fusão, uma união e um respeito maior entre os profissionais e o público em relação a isso. Sim. Então, podemos dizer que essa rixa ela ainda existe, né? Comparado nessa época na qual vocês vivenciaram, pode-se dizer que essa rixa ainda existe atualmente. Olha, atualmente eu não sei te dizer, porque eu estou afastada do reggae tem aproximadamente 4 anos. Mas até o momento que eu estava inserida no meio, tinha bastante rixa. Bastante mesmo. O que é lamentável, né? Sim, sim, e muito. Agora vamos aproveitar, né, que você falou sobre o seu afastamento. Conta um pouquinho para a gente como que foi você ficar tanto tempo afastada do meio musical,
né? Como que foi para você, como você lidou com isso, que não foi fácil, a gente sabe. Você que já está acostumada a tocar, você que já está acostumada no meio musical, como que foi para você essa transgressão, ficar tanto tempo assim afastada? Olha, assim, o reggae para mim sempre foi uma válvula de escape, né? Não é só para tocar, não é só dinheiro, até porque a gente nunca ganhou dinheiro com isso. Mas era aquela válvula de escape para a gente sair, para se divertir, para a gente estar interagindo. Então, quando eu decidi dar um tempo, eu tava me sentindo muito mal por vários motivos. E um deles foi a questão do espaço estar limitado. O outro foi essa parte da rixa, que era uma coisa que eu não esperava, porque quando eu saí daqui de São Paulo para voltar para minha cidade, eu esperava que todos nós tivéssemos uma boa recepção, né? Tivemos de algumas pessoas, em partes, né? E outras, infelizmente, nós não tivemos, mas a gente chegou com uma outra mentalidade, assim, de propagar união, tá todo mundo junto, todo mundo curtindo, e foi uma coisa que me chateou muito. Infelizmente, no meio do caminho, a gente se envolveu com pessoas que realmente não valia a pena, né? Eu não digo todos, mas eu digo que pelo menos uma ali naquele meio, digamos, que na nossa frente era gente boa, quando tinha outras pessoas junto, ficava estranho, e quando a gente não estava por perto, descia o cacete. Então, as coisas só começaram a aparecer realmente de fato quando nós fomos tocar todos juntos em uma festa e na hora de receber o meu cachê sumiu. Não tinha cachê, a festa estava lotada e não tinha cachê para mim. Aí, uns 2 meses depois, eu fiquei sabendo que a pessoa tinha ficado com o cachê que tinha sido pago para ela e ela me daria o dinheiro. Assim como ela fez com os outros DJs que estavam no local. Então, com essas coisas que foram acontecendo, eu comecei a debandar, comecei a ficar triste, comecei a me afastar. E posteriormente veio o problema de saúde, né? Que eu enfrentei na época. Começou, acho que em 2018, 2019, antes de voltar para cá, para São Paulo, onde eu comecei a sentir muitas dores pelo corpo, meus dedos inchavam, o rosto começou a ficar todo ferido, né? Acho que talvez pelo estresse, não sei. Então, eu comecei a ficar mais um tempo em casa. E, ao mesmo tempo, o próprio trabalho em si, ele me sugava muito na época, né? Eu tinha uma chefia muito abusiva, então, acredito que na época eu tenha tido uma crise de depressão. Só que, depois, assim, de ter saído de lá, eu continuei sentindo as mesmas dores, os mesmos inchaços. Febre, eu tinha um pouquinho de febre todo mês. E somente agora, depois de 4 anos, depois de passar por mais de 10 médicos, né, eu consegui o diagnóstico. Eu estou saindo de uma cirurgia, tem aproximadamente quase 40 dias, meu pós-operatório. Tirei um cisto da coluna, e graças a Deus, agora tá tudo bem. Graças a Deus, isso é muito bom. Cuidar da saúde que é importante, né? A gente sabe que infelizmente, né, no nicho reggae tem o lado bom e tem o lado ruim. Sim. Como eu costumo dizer, né? O DJ Leroy também fala muito, é aquele tamo junto que não tá junto. É o tamo junto
que diz que tá junto, mas não tá junto em nada. Só fala de Gente, boca, tamo junto. exatamente. Na verdade, esse tamo junto é um bordão daquele bem grande que tem no reggae, né? Mas é aquela coisa, eu acho que chega um momento na vida que a gente tem que começar a separar o joio do trigo, né? Observar mais, porque, assim, as pessoas que são boas de coração, no caso você, Leroy, dentre outras pessoas que eu conheço nesse meio, que eu não posso deixar de citar, Sim. que tem dois amigos maravilhosos, um que é da New Root Sound, que é o DJ Yoga, que faz um trabalho excelente no reggae também, tocando New Roots e Raga também, e o DJ Panda, que são pessoas maravilhosas, sabe? Então, tem que aprender a estar separando, porque para não passar por determinadas situações que você não deveria estar passando, sabe? Então, Sim. hoje, eu já sei com quem está andando, com quem está conversando e com quem está pensando em novos projetos. Acho que tem que ser assim, sabe? Porque senão a gente se queima por causa de outras coisas, outras pessoas que de repente nem deveriam estar no nosso meio, né? Verdade. É o que a gente, é o que nós enfrentamos muito ainda nos dias de hoje, né? Infelizmente. Ainda Então, sofremos muito com essa oposição, infelizmente. mas é isso que eu fico pensando. Se a pessoa ela tem um pensamento tão limitado, se ela não está preparada para dar a mão para outra pessoa, se ela não está preparada para correr junto, para usar a palavra tamo junto realmente, de fato, estando junto, para que ela está no meio? Sabe? Não é para estar no Sim, meio, sabe? Porque é uma coisa que não bate aquele paz e amor que a gente propaga com intriga, com essas coisas assim, sabe? Com falta de caráter, não bate. É uma coisa que não entra na minha cabeça, não bate, sabe? E que seja bem-vindo novas fusões, que seja bem-vindo pessoas novas no meio, mas que já entre com aquele pensamento de estar junto realmente, não é só da boca para fora, né? sim. Isso com certeza. É o lado, a gente costuma dizer que é o lado obscuro do reggae. Sabes que todo local funciona assim dessa forma. No local de trabalho sempre tem alguém assim. Sim, Outros estilos de música sempre vai ter alguém assim desse jeito. sim. Ou não só na música, não só no teu trabalho, mas também como aquele colega que a gente anda para cima e para baixo, a gente às vezes não conhece direito. E chama de amigo. Sim. Isso é o que mais tem. É, Você falou tudo. Isso tem em todo lugar. Vamos lá. Eu quero agora, aproveitando, falando um pouco sobre projetos futuros, novos horizontes, né? Conta um pouco para a gente sobre o retorno da New Roots, que estamos sabendo aí que a New Roots vai voltar com tudo aí, vai vir com uma cara nova. Conta um pouquinho para a gente. então, nós estamos afastados, o Rasta nem tanto, mas nós estamos afastados já tem um tempo, uns 4 anos, desde que a gente veio morar para Sumaré. Nós chegamos em Sumaré, a pandemia veio junto. Então, a gente pensou primeiro em fincar as raízes aqui, né? Vamos trabalhar e depois a gente pensa no reggae, ver como é que a gente vai fazer. Primeiro a gente se firma e depois a gente brinca. E hoje, devido à saudade que eu tenho, né, ele continua fazendo as lives dele, e devido à saudade que eu tenho, que às vezes eu venho do trabalho ouvindo reggae, postando música, e eu tenho uma saudade muito grande, sabe? Aquela saudade de escorrer lágrimas, assim, que você não tem noção. Sim, Tem sim. uma época
foi uma época muito boa, apesar dos pesares, eu procuro lembrar mais das coisas boas, né? Sim. Então, a gente está com planos, né, de voltar a tocar, mas primeiro a gente quer bombar o canal no YouTube. O Rasta tem o canal New Root Sound, para quem quiser estar entrando. E eu tenho o Legal. meu canal, Drica New Roots. É só estar entrando, clicando lá, ativando o sininho para você estar recebendo as novidades. Então, Legal. a gente está inserindo bastante música antiga. Ele nem tanto, ele está colocando mais música nova. Eu estou colocando as músicas antigas que eu costumava tocar. Tem 1.700 músicas na fila para entrar. Uau! Tem 1.700, eu só consegui colocar 70 até agora. Então, eu comecei a ajeitar o canal, tirei algumas músicas antigas que estavam sem nome, comecei a inserir todas com nome e sem vinheta, para quem quiser entrar, tá baixando lá pelo YouTube. E para começar novamente com música nova, a gente começar a movimentar a cena com música nova. Muita música nova. Opa, isso é muito bom. Então, pessoal, ó, já fica a dica aí. Quem quiser acessar música nova, música de boa qualidade, já acessa o canal do Rastamani, da Drica também. Quem quiser baixar, como a Drica já falou, pode baixar sem problema nenhum, tá certo? E podemos aí aguardar novidades aí no reggae aí com o pessoal aí da New Hood Sound, certo, Drica? Certo. E só para dar um toque aí no pessoal, os canais não são só de New Roots, viu? A gente escuta muito New Roots, muita pedrada, para a galera que gosta assim da recordação da década de 90, eu estou inserindo várias músicas por lá. Para quem gosta de dub, raga, digital stepa, dentre outros sons, new lovers, vai estar chegando muita coisa bacana lá, o pessoal está curtindo. Opa! Então vamos aguardar aí, hein, pessoal? Tá prometendo aí. Deixa eu te perguntar aqui. Quais são as suas expectativas para esse retorno? Como que você enxerga esse retorno de vocês? O que você espera daqui para frente com esse retorno? Como que você acha que, assim, você imagina que pode ser, que o público possa reagir com o retorno de vocês? Conta um pouquinho aí para gente. Então, esse retorno, eu estava pensando nisso esses dias. Vai ser como tá começando do zero, né? Porque quando a gente saiu daqui de São Paulo, a New Roots estava bombando na época, né? Quando a gente foi morar para Belém, estava bombando. Então, como a gente voltou depois de 6 anos, então a gente vai ter que estar começando um novo trabalho. Tá aí a forma de estar inserindo músicas novas no YouTube, porque foi uma das formas que as pessoas começaram a conhecer o nosso trabalho. E eu acho que, assim, digamos, vai demorar um pouquinho esse início, esse novo recomeço, porque precisa ser muito bem trabalhado para que a gente possa estar entrando com o pé direito nas casas de reggae novamente. Então, digamos que a gente vai depender de muitas parcerias com bandas, como a gente fazia antigamente, que eles mandavam música para a gente colocava no canal. Cantores, inclusive cantores de fora do Brasil, a gente recebia muito material. Então, tudo isso a gente parou de trabalhar, a gente vai ter que voltar novamente, fazer esse mesmo trabalho, de estar coletando música de bandas e cantores de fora do Brasil também. Certo. Como você falou, né? Vocês precisam, aos poucos, voltar a reconquistar o espaço de vocês, reconquistar Sim. o público novamente, porque como você falou, né? Foram tanto tempo parado, distante, né? Então, de certa forma, o público sentiu a falta de vocês. Então, vai demorar um tempo para vocês. Então, sim,
como toda cena, ela sempre tem aquela renovação de público, né? Então, o público que costumava ouvir a gente naquela época, hoje em dia algumas pessoas já casaram, já estão com filho, e assim vai se renovando, vai entrando um público novo, uma galerinha nova que está começando a ouvir, está começando a curtir, e a gente tem esse trabalho, né, de estar mostrando novas músicas, novos sons, não esquecendo da base de tudo, né, que é o reggae music, o roots, o rocksteady, as músicas mais antigas, que é muito importante. Até porque a gente trabalha muita versão. Então, uma das coisas que a gente gosta muito é de conhecer aquela música antiga que a gente gosta e procurar uma nova batida para ela. A gente gosta muito. Legal. Você tocou num ponto interessante sobre a galerinha mais jovem que está chegando agora. Você acha, fazendo um acatado geral do público de vocês acham que essa galerinha mais nova, eles estão interagindo, ouvindo bastante o New Roots, essa pegada mais forte? Ou você acha que que essa galerinha mais jovem ainda não está preparada ainda para esse estilo de música? Como que você vê isso com a galera mais jovem? Como que você vê isso? Eu acho que depende muito. Porque, assim, essa nossa batida que a gente costuma propagar, para a galerinha que gosta do rap, do hip hop, para quem está acostumado a ouvir umas batidas um pouco mais pesadas, ela entra facilmente na cabeça porque a batida é muito boa, sabe? Agora, digamos, para aquelas pessoas que já têm aquele jeitinho mais calmo, gosta mais daquele jeitinho malemolente, eu acho que mais ou menos até o New Lovers, aquele New Roots mais sossegado, mais batidinho, entra, né? Então tem que saber estar filtrando o gosto da pessoa, perceber o que a pessoa possa estar gostando. Esses meus últimos dias, eu postei 70 músicas mais ou menos no canal, eu não tive... eu tive uma noção que a maioria das pessoas que entraram no canal, elas entraram procurando New Roots, mas as músicas mais acessadas foram as com batidas mais pesadas, com vocal mais puxado para o lado do raga. E a maioria eram homens, na idade de 23 a 35 anos, mais ou menos. E digamos que 40% eram na faixa de 18 a 25 anos. Ah, certo. Isso é interessante, porque vocês procuram ser bem seletivos, né? Procuram acatar bem, fazer um apunhado geral de músicas, vocês procuram entender o que o público vai aceitar, vamos dizer assim, né? Referente ao estilo musical. Sim, porque tem muita diferença. Digamos, eu gosto de um estilo um pouco mais pesado, né? Gosto mais do raga, digamos. Mas, assim, eu não posso chegar num lugar tocando raga sabendo que o público que está lá gosta mais do roots. Então, eu tenho que saber medir um pouco, jogar na proporção, né? Ou eu chego tocando roots e vou aumentando um pouquinho a batida progressivamente, passando para o new roots, para poder filtrar quem está gostando e quem não está gostando, ou eu começo a tocar de forma violenta e todo mundo debanda dali, né? Então, é isso que não pode estar acontecendo, a gente tem que manter sempre a pista cheia. E uma forma de estar mantendo também as pessoas na pista, levando mais conhecimento, fazendo com que elas gostem, procurem mais o nosso trabalho, é justamente estar tocando as versões antigas. Tem muita música antiga que a gente procura em New Roots, mas, propriamente dito, às vezes é só o início
da música que leva aquele roots antigo, aquele chiadozinho do vinil, e depois começa aquela música um pouco mais pancada. Aí a pessoa ouve aquilo dali, aí já pensa que é aquela música e já entra uma batida um pouquinho mais feroz, né? Então a gente vai tentando comer pelas beiradas até chegar no centro do prato. E isso é muito Sim. bacana, porque a gente vai vendo que as pessoas vão aceitando, vão gostando e vão se familiarizando. Sim, isso é muito importante, até porque também entra na questão de você saber selecionar as suas músicas e procurar entender o seu público, o que o seu público quer ouvir. Isso também é muito Exatamente, importante. Isso é muito exatamente. importante para um DJ. Conta um pouco para a gente sobre a estadia de vocês no Pará. Como que é a cena reggae lá? Né? A gente sabe que Nossa, aqui em São Paulo é de uma forma, e lá no Pará é diferente daqui de São Paulo? Como que é lá? olha, cada estado tem a sua peculiaridade, sua particularidade. O Rasta ligando. É, Ah, cada estado tem essa sua peculiaridade. É, digamos, aqui em São Paulo, o pessoal gosta mais do dub e do nacional, né? sim. Então, já tem um jeito diferente de dançar, puxando mais para o lado jamaicano. O pessoal já puxa mais a cultura reggae da Jamaica. Eu conheço de São Luís e conheço de Belém do Pará, que é de onde eu sou. E São Luís é conhecido como a cidade do reggae, né? A capital do Sim, reggae no Brasil. O reggae lá sim. é fantástico, né? É maravilhoso. Tanto que eles têm o próprio estilo de música deles, o reggae maranhense. Tem um jeito maravilhoso de dançar, que é o agarradinho, o passinho das estrelinhas. Eu piro, você Sim. não tem noção. E em Belém do Pará também não é diferente. Só que a diferença tá um pouco no estilo musical, né? Em Belém não tem o estilo próprio, que nem no Maranhão, mas ela tem a sua dança própria, que nem o Maranhão, cada um tem o seu jeito de dançar, e as músicas se assemelham, praticamente são as mesmas, né? Mas não tem aquela coisa do reggae maranhense. Em Belém do Pará não tem o reggae paraense em si. Mas lá o pessoal gosta muito, é muito puxado para o roots, tanto no Maranhão quanto em Belém do Pará. É muito puxado para o roots, muito puxado para o vinil, que é uma coisa fantástica. Então, para quem está entrando agora, está conhecendo, certamente se encanta. Até porque quando chega numa casa de reggae, as casas são muito simples, é muito diferente daqui, né? Que são pubs. As casas são simples, são palafitas, os chãozinhos de madeira, mas não perde seu encanto, porque é na beira do rio, gente. É na beira do rio, você vai ver o pôr do sol, a coisa mais linda, Ah, sabe? Então, você chega, você vê o pessoal dançando, agarradinho, coladinho, aquele gingado. Nossa, é muito diferente, assim, muito diferente. É muito bom. Não tem como não esquecer de Belém do Pará. E as bandas também são bem diferentes. sim. Aqui em São Paulo, o pessoal costuma trabalhar com várias integrantes na banda, né? Lá em Sim. Belém, não. O pessoal trabalha com 3, 4 pessoas numa banda. E uma das melhores bandas de Belém do Pará é a Reggaeton. Estava recentemente aqui em São Paulo com o pessoal do Cidade Verde Sound. Estavam Sim. gravando, fazendo algumas músicas. E eu super indico para o pessoal estar procurando Reggaeton, que é a melhor banda que tem lá em Belém do Pará. Eles fazem coisas fantásticas, não são versões maravilhosas com o Bruninho cantando. Olha, legal, legal. Fica a dica aí, hein, pessoal? Ainda aproveitando nessa questão de ídolos, inspirações. Quem são os seus ídolos hoje, como DJs, inspirações para você? Assim, quem são os seus ídolos? Você tem?
Olha, assim, é difícil citar, né? Porque são tantos cantores, são tantas músicas boas, tantas batidas que, sinceramente, assim, não tem nem como tá, assim, mensurando. Mas, Sim. assim, eu sou fanática pelo OBF Sound System. Eu sou Ah, apaixonada pelo coletivo francês. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de ver, mas eu sou apaixonada por eles. Amo demais o trabalho deles com o Senhor Wilson e o Charlie P. Nossa, eu não consigo estar explicando. Eles não podem faltar na minha sequência. Eu tenho que estar sempre tocando. E são sons, assim, que mexem demais. Eu lembro que uma vez eu toquei algumas músicas deles e os DJs que estavam do meu lado, amigos da equipe, piraram com a música, porque ainda não conheciam. sim. Então, assim, quem não conhece, procura o BF, que vai gostar. O BF é bom. É muito Nossa, bom. eles levantam demais a galera. Levantam muito. Eu olho para aquilo e disse, nossa, eu quero estar ali naquele meio. Eu quero estar ali, porque os vídeos deles que eles colocam, a gente sente aquela vibração assim no coração, sabe? É muito bom. Ah, sensacional. Eu também recomendo, viu? Quem puder ouvir o BF, ouça, porque é muito bom, é uma pegada bem forte. Olha, não tem como não ouvir. É muito bom mesmo. Aproveitando, falando de festas, já aconteceu com você, Drica, alguma vez em alguma festa, alguém chegar para você e falar: DJ, toca esse som, mas você tá lá na sua sequência e é aquele som que não dá para você tocar para não queimar ali a sua sequência. Já aconteceu isso com você? Ah, toca aí um mato seco, tal, não, mas não dá para mim tocar. Minha sequência é New Roots, Ska, eu não posso fugir desse padrão. Já aconteceu com você? Acontece, acontece, sim. E assim, hoje em dia, se você for reparar, algum tempo atrás, não tinha essa ramificação, né? Essa separação. Todo DJ tinha que tocar nacional, tinha que tocar o roots, tinha que tocar o new, tinha que tocar de tudo. Hoje em dia você percebe que os DJs eles estão se especializando em um determinado estilo de som. Tem aquele DJ que toca só dub, aquele DJ que toca só new roots, aquele que toca só roots, o rocksteady e assim por diante. E até um tempo atrás, acho que o público ainda não tinha assimilado direito essa parte. Então, o mais comum, acho que não só eu, como outros DJs, já passaram por essa situação. De estar no auge da Selecta e alguém chegar assim, independente de ser New Roots ou Roots, chegar Sim. assim e tocar, toca um nacional, ou então a música tá bombando e pede uma música lenta, né? Digamos, o que mais acontecia era a pessoa tá tocando, em aquele rootzão puxado, aí chegar, toca soja, que é aquela música bem lenta, ou Sim, então toca sim. Superman, aí já quebrava toda a sequência. Eu, particularmente, eu escutava bastante, mas não é o que eu gosto de tocar, né? Apesar de gostar da música, não é o que eu gosto de tocar. Então, como eu toco um pouco de música um pouco mais agitada, então quebraria completamente a sequência. Sim. Aí eu falo, essa música eu não tenho, mas o DJ que tá aqui do meu lado, ele toca, já tô saindo e ele toca para você. Aí eu sempre falo assim, desse jeito. Mas é que porque realmente, se me pedirem música nacional, eu não vou ter para tocar. Eu tenho em casa, tenho bastante, mas para tocar eu não vou ter. Sim. Até porque as pessoas, não são todas, mas até porque algumas pessoas não entendem essa questão, né? Sim, sim. Mas assim, não é toda festa que acontece. São Sim, pouquíssimas festas que acontece isso. Hoje em dia, acho que o pessoal já entendeu um pouco de ouvir. E
e levando, né? E ouvindo a sequência. Em Belém, eu tenho um colega que ele toca praticamente só música nacional, que é o DJ Vitor Pedra. Praticamente a sequência dele é mais nacional. E os outros DJs, a maioria é roots, e pouquíssimos DJs de New Roots hoje em dia lá. Ah, certo. E a mulherada lá? Você acha que lá no Belém do Pará, a mulherada está crescendo bastante? Você trouxe para nós algumas referências de DJs, mulheres lá de Belém do Pará. Você acha que nos tempos atuais a mulherada está crescendo na cena reggae lá no Pará? Como que você acha que está a mulherada lá no Pará? Ultimamente, eu não tenho visto muita flying de festa, com mulheres tocando. A maioria é homem. Eu acho que está na hora, né, de o pessoal começar a inserir mais a mulherada para estar tocando, para entrar na brincadeira, né? Porque, como eu falei antes, elas têm um ouvido bom, um ouvido apurado. Quando elas entram para brincar, elas não jogam para perder. Então, os homens têm que parar com aquela coisa de achar que mulher vai entrar, vai fazer vergonha, ou que se fulana que toca mais, se entrar o cara perde o lugar. Não, não é assim, gente. Deixa entrar, deixa tocar, sabe? Toca junto, faz aquela brincadeira, aquela mescla, toca uma, eu toco outra, sabe? Acho que tem espaço para todo mundo estar entrando na brincadeira. Com certeza, eu também concordo muito com você. Eu quero aproveitar, Drica, para fazer um pedido para você, deixar a sua mensagem de incentivo, de apoio, principalmente aqueles DJs que estão começando agora, ou aquelas pessoas que querem iniciar na carreira de DJ, até porque os DJs eles precisam mais de patrocínio, de incentivo, né, que é o que ainda falta, né, para os DJs, não só DJs, mas na carreira musical, no nicho musical, cantores, bandas, enfim, tudo no geral. Deixa sua mensagem para essa galera, né, de repente aí pedindo um incentivo, um patrocínio, aí deixa sua mensagem. Assim, um papo reto aí pro pessoal. E antes de mais nada, para quem está pensando em iniciar, eu desejo boa sorte e boas-vindas. O reggae em si, a música reggae, ela é maravilhosa. Se você quer mesmo entrar no meio, pesquise bastante. Saiba o que você está tocando, que isso é muito importante. Saber diferenciar os estilos das músicas, para poder fazer aquele set diferenciado. Um outro conselho, não entrem no meio da boqueragem, aprenda a ter o seu próprio estilo, conhecer as suas músicas, o seu próprio gosto, para você apresentar para outras pessoas. E o outro que seria dois conselhos muito importantes, na verdade. Um deles seria, tanto para os novos quanto para os antigos que estão na área, aprendam a se unir, gente, que o movimento cresce, sabe? Não adianta você estar ali no meio, fazendo acontecer, não adianta quem está entrando agora querer arranjar confusão, entrar, digamos que no meio já querendo passar rasteira em quem já está na casa, sabe? Aprendam a se unir, dar a mão, sabe? Procurem fazer pesquisa de novos lugares para estar apresentando o seu trabalho. E aprenda a negociar o valor do seu trabalho. Porque, infelizmente, em muitos locais, as pessoas se oferecem para tocar de graça, para mostrar o seu trabalho. Muitas vezes a gente vê casa lotada, sem pagar o DJ que está ali tocando.
O balde de cerveja não vai pagar o teu aparelho se for roubado no meio do caminho. Os R$ 50 que você pega não vale a pena, sabe? Porque se acontece alguma coisa com você no meio do caminho, é você que vai ter o prejuízo, não é a casa. Aprenda a dar valor ao seu trabalho, porque se você der valor ao seu trabalho, você vai crescer, sabe? É muito triste a gente ver, assim, essas situações no meio de gente que está tocando pelo mínimo, sabendo que a necessidade que ela tem é bem maior, sabe? Uma coisa é você estar ali brincando no meio, e outra coisa é você estar precisando e querer entrar no meio para ganhar o seu ganha-pão. Então, vamos prestar mais atenção nisso, sabe? Aquele colega que vai para a casa de reggae chorando para não pagar a entrada, lembra também que tem outros profissionais ali para receber o dinheiro, sabe? Para receber o seu pagamento, para poder pagar sua conta de água, luz, comida dentro de casa, sabe? Às vezes não é brincadeira. Vamos respeitar a cena, vamos fazer um trabalho legal, vamos dar as mãos, vamos saber cobrar sem passar a perna nos outros, que é mais importante. Disse tudo, disse tudo. Deixa para suas redes sociais aí, para a galera que quiser te adicionar, que quiser te acompanhar. Deixa novamente também os canais do YouTube para quem quiser ouvir um Roots, um New Roots aí pesado, quem quiser curtir a playlist de vocês. Deixa disponível aí para gente. Então, gente, é só estar acessando o canal do Rastamonic no YouTube, que é New Roots Sound, ou estar acessando o meu canal no YouTube, que é Drica New Roots. Quem quiser estar adicionando no Facebook ou no Instagram, é só estar procurando por Adriana Castro e DJ Rastamonic. Opa, legal, bacana. É isso. Eu quero muito te agradecer, Drica, pela sua participação, por essa entrevista sensacional. Adorei ter esse bate-papo com você, saber da sua história, das suas origens, certo? Muito obrigada mesmo. Sabe que Deus continue abençoando o seu trabalho, o trabalho do Rastamanic, um trabalho muito bonito, muito respeitado, que vocês continuem aí cada vez mais ganhando público e que esse retorno de vocês seja um retorno abençoado, que venha com muitas vitórias para vocês, que vocês continuem conquistando cada vez mais gerações aí, certo? E como você falou, que a cena reggae ela possa crescer cada vez mais e que esse preconceito que a gente sabe que ainda existe, ele possa diminuir. Indê, muito obrigada pelo espaço. Gostei muito desse bate-papo. Eu espero que a gente se encontre em breve para a gente conversar mais ainda. Gostei muito de falar sobre o reggae. Eu espero que meus colegas não se ofendam, porque eu acho que a gente pode fazer muito mais pelo movimento, a gente pode se unir. Mesmo, assim, diante da distância ou qualquer outra coisa, diferença de estilo, todo mundo pode se unir para estar fazendo um bom trabalho. Então, fica aí a deixa, né? O pessoal tá se juntando para estar brincando, legal. Com certeza, com certeza. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que ficaram sintonizados aqui com a gente. Lembrando aí que quem perdeu a entrevista, fiquem tranquilos, ela estará no YouTube disponível. Quem puder assistir depois, assista, tá bom? Não se preocupem, porque vocês não vão perder, certo? Ah, não consegui assistir na hora, não tem problema. Pode assistir depois no YouTube, que a entrevista ficará lá, certo? Drica, muito obrigada. E fica a dica aí, pessoal, quem puder aí, acessem os canais da Drica, do Rastamani, que as redes sociais também, acessem, acompanhem o trabalho dessa galera, que é um trabalho muito bom, acessem e curtam. Compartilhem também para ajudá-los nessa caminhada aí, nesse evento bacana aí, nesse projeto da New Root Sound, certo? Aproveitando também, quero agradecer a todo mundo, agradecer também ao meu diretor, certo? DJ Leroy, da família Frequência Reggae, que está aqui também. Agradecendo também aí, certo? Estamos juntos. E é isso aí, pessoal. Então, compartilhem a live, se inscrevam no canal Divas ou Podcast, acessem,
certo? E até a próxima, se Deus quiser, aí com mais um Divas no podcast. I don't think about you all the time.